Bem-vindos a mais um vídeo do canal! No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma proposta de vídeo diferente. Seria um novo quadro aqui pro canal, que é o Maquiando e Expondo, ou Expondo e Maquiando, eu não sei exatamente qual vai ser o nome desse quadro. O importante é que estamos aqui hoje para maquiar e contar bafos que aconteceram no Brasil, fatos curiosos, estranhos, inexplicados. Tá, esse quadro foi inspirado numa gatinha que eu assisto no YouTube americano chamada Bailey Sarian, que ela fala sobre esses mistérios e ela se maquia ao mesmo tempo. E eu fiquei pensando, nossa, se fizesse isso numa versão brasileira, ia ser babado, né? Porque, querendo ou não, no Brasil acontecem muitos crimes. E muitos deles não têm explicação. E aí, esse quadro seria mais ou menos isso, pra gente contar uns casos assim, inexplicados, uns crimes que aconteceram no Brasil e que não tem final, ou que tipo, marcou uma era. E eu também acho que a gente tava trazendo muito produto novo, aqui sempre resenhando novidades, que eu amo, que eu vou continuar fazendo. Mas esse canal seria mais pra gente, um vídeo pra eu sentar e fazer uma make com produtos que eu já amo, que eu já gosto. Porque eu acabo comprando muita coisa e esquecendo do que eu já tenho. Mas de qualquer maneira, esse vídeo não é focado em makes, então todas as makes vão estar listadas aqui na descrição se vocês tiverem curiosidade de saber o que eu tô usando. Vamos focar mais no caso e conversar um pouquinho. Falando em casos que não tem explicação ou que são, tipo, mal documentados, o vídeo de hoje eu quero falar sobre a história do primeiro serial killer brasileiro. Esse é o nosso primeiro vídeo desse quadro Expondo Maquiando, então eu queria trazer o primeiro serial killer brasileiro. Tipo, eu comecei a pesquisar sobre esse assunto. É claro que, tipo assim, no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, nos Estados Unidos também tem, mas aqui tem pouca documentação do que aconteceu, principalmente antigamente, não tem muitas informações. Então, esse caso, ele é cheio de mistério, cheio de dualidade, assim, e realmente, no final das contas, tudo tem a dizer que era ele, mas no final, assim, a gente fica sem saber o que é exatamente. É uma história cheia de vai e vem e muito interessante pra gente perceber que os casos babadeiros também acontecem no Brasil. E aí, no final do vídeo, depois de contar todo o caso, eu quero que vocês comentem aqui embaixo também a teoria de vocês. O que vocês acharam, quais são as suas opiniões, pra gente barbarizar. Então, sem mais delongas, a história que a gente vai contar hoje é de José Augusto do Amaral. Ele é conhecido como o primeiro serial killer brasileiro. Como eu falei, essa história tem muitas lacunas e várias informações destoantes, justamente porque aconteceu há um tempo atrás. E naquela época não tinha muita informação. Não é que não tinha informação, mas as informações foram perdidas porque elas não foram propriamente documentadas. Então, assim, a gente pegou várias fontes, inclusive quem me ajudou nesse roteiro foi o Ralfão, que edita meus vídeos lá no canal de games também. Então, se vocês não sabem, eu tenho um canal de games. Tá aqui descrito aqui embaixo. O Ralfão agora me ajudando a fazer os roteiros pra esse quadro. E aí eu vou trazendo eles mais vezes também, porque agora eu tenho ajuda! Daí, a gente tava pesquisando juntas numa call que a gente tava, e realmente, tipo, alguns sites dizem uma coisa, outros sites dizem outras. A gente trouxe aqui as informações mais relevantes pra tentar desvendar esse crime juntas. E aí a gente vai barbarizar. Mas o babado é o seguinte, é curioso, é cheio de idas e vindas e eu acho que vocês vão amar. Primeiramente, eu queria explorar o conceito de serial killer, né? Porque o que categoriza um serial killer? Pausa pro golinho. Então, assim, serial killer é um termo em inglês que a gente vê muito nos filmes americanos. Aqui no Brasil esse termo é não tão famoso, mas quer dizer, é famoso. Mas nos Estados Unidos eles amam, tipo, histórias e filmes sobre serial killers. É muito mais disseminado na cultura pop. E por isso que a gente conhece tantos serial killers americanos. Mas aqui no Brasil não tem tanto esse hype, né? Não sei se é bom, se é ruim, sei lá. Mas, basicamente, serial killer não é aquela pessoa que mata aleatoriamente. Ele tem quase... o ato de matar tem um teor, assim, psicológico. É quase como se fosse um culto, assim, que segue um padrão, sabe? Pro serial killer, o ato de matar não é porque ele quer teu celular ou, enfim, você sabe de informações que não poderiam saber. É só coisas da cabeça dele que ele inventa e ele quer matar por causa disso. Geralmente, os crimes
de alguém que é serial killer, eles têm tipo uma assinatura. Sabe quando o artista assina o quadro? Pois é, o serial killer ele tem tipo uma assinatura. Ele tem padrões de matar que diferenciam ele de um killer, de um matador assim, aleatoriamente na cidade. Por exemplo, tem um serial, eu acho que eu tô jogando muito DVD. Tem um serial killer muito famoso chamado Ted Bundy. E aí qual era? Porque eles é considerado um serial killer, um killer em série, do que só um cara que mata pessoas. Porque ele matava especificamente mulheres que pareciam a sua ex-namorada. Ou seja, mulheres brancas de classe média, se não me engano, loiras de olhos azuis. E aí ele procurava esse padrão, ele só matava essa pessoa, de que era assim. Outras mulheres latinas, asiáticas, ele não tinha interesse. Mas ela tinha que ser branca, loura, de olho azul, que parecia a ex-namorada. Entendeu? Esse é o tipo de crime que um serial killer faz. Daí, voltando pra nossa história de José do Amaral, talvez o primeiro serial killer brasileiro, ele nasceu numa cidade chamada Conquista, que é interior de Minas Gerais, 15 de agosto de 1871. E ele veio pro Brasil, ele nasceu aqui, mas os pais dele no caso, eram escravos. Uma de Congo, o outro do Moçambique. De novo, não temos muitas informações, então eu não sei quem era do Congo, se era a mãe ou se era o pai. Mas eu sei que eles eram escravos e veio pra cá comprados pelo Barão de Ouro Preto. E aí ele nasceu aqui. Então assim, já sabe que quando a história acontecia com pessoas negras, escravas ou filhos de escravos, ninguém tava nem aí. Por isso a falta de documentação desse caso. Então, tipo, as coisas que aconteciam, que ele fazia da vida dele, é como se fosse, né, uma vida inferior. A gente lida com isso até hoje, mas imagina, naquela época era ainda mais exagerado. Ninguém ligava mesmo. Então, por isso a falta de fatos concretos sobre esses casos. Mas o babado é o seguinte, sobre a infância de José, não tinha muito que a gente achou, ninguém falou se, tipo assim, se ele foi pra escola, se ele não foi pra escola, o que ele fazia, como é que ele era. Não tinha, é o que eu falei, quando se trata de filho de escravos ou de ex-escravos, não tem muita informação, não era ninguém, eles eram tratados como coisa que não importava. Então, eu queria contextualizar essa infância dele, mas não achei muitas informações. E se não tinha muita informação naquela época, com o passar do tempo que foram perdidas mesmo. Mas enfim, o que se sabe é que aos 17 anos ele foi beneficiado com a Lei Áurea e virou um ex-escravo. Mas se você acha que a vida melhorou, não, porque não tinha espaço na sociedade para ex-escravos ou descendentes de escravos. Então, mesmo não sendo mais escravo, que já era muito bom, a sociedade não dava espaço para pessoas como o José. Então, assim, imagina, se a gente já sofre muito se fala muito de racismo hoje em dia, imagina naquela época que não era até um negócio tratado como normal, o que obviamente não é. Daí, sem muita perspectiva de vida, o José então tentou entrar no exército. Tentou e conseguiu. Ele se alistou no exército. Ele até acabou se dando bem lá. Quer dizer, ele se deu bem, ele foi bom e foi ruim ele ter se alistado no exército. O lado bom é que ele teve até uma carreira bem promissora no exército. Vocês já ouviram dizer da Guerra dos Canudos? A gente estudou isso na escola, né? Então, ele participou da Guerra dos Canudos, virou tenente do exército. Então, no geral, para quem era ex-escravo, não tinha muita perspectiva de vida naquela época, entrar no exército foi bom para a carreira. Mas, pro outro lado, ele era muito maltratado no exército, né? Por motivo de racismo mesmo, ele era preso toda hora, porque diziam que ele estava fazendo vadiagem. Lembrando que naquela época, vadiagem, tipo assim, se você estivesse fazendo capoeira, que é, acho que um esporte ou uma dança conhecida por origens africanas e tal, se você estivesse dançando capoeira ou lutando capoeira, não sei exatamente o termo, isso já era considerado vadiagem e aí você era preso por causa disso. Então, ele, dentro do exército, foi preso várias vezes, ele foi maltratado várias vezes por racismo, basicamente. Só que naquela época era normal. Daí era clássico, ele tá, tipo, servindo numa corporação, aí ele já enchia o saco, não queria mais saber daquele lugar de tanto que ele era maltratado e saía. Então ele serviu em São Paulo, depois ele se mudou para o Rio Grande do Sul, depois ele se mudou para o Rio de Janeiro, e assim ele ia. Quando ele sentia que já não dava mais, ele era preso muitas vezes, ele desertava, que eu acho que esse é o termo, ele desertava do exército e mudava de corporação. Até que ele encheu o saco de vez e falou, vou sair do exército, não aguento mais, dane-se, jogou tudo pro ar e saiu mesmo. Daí, com 56 anos, ele chegou em São Paulo e
Fora do exército, a vida também não era fácil. A carreira dele só foi assim, período, não achava nada fixo. Ninguém queria contratar um cara de 56 anos, ex-escravo e tal. Não tinha lugar na sociedade. É muito triste pensar assim, mas era verdade, não tinha. E aí, com 56 anos, ele vivia de bico aqui em São Paulo e sobrevivia desse jeito. E é nessa vida de bicos que começam as séries de crimes de José do Amaral. A primeira vítima se chamava Antônio Sanches, ele tinha apenas 27 anos. E como é que foi assim? O primeiro registro dos crimes, como eu falei, não tem muitos detalhes, mas basicamente aconteceu o seguinte: eles estavam na rua e aparentemente a primeira vítima, que é o Antônio, ele era sem teto, ele não tinha dinheiro. E o José estava de buenas na rua e o Antônio pediu um cigarro. E aí conversa vai, conversa vem, eles fumando e tal. Aí o Antônio revela que ele não tem dinheiro, tá em situação de rua. E aí o José se oferece pra pagar uma comida pra ele. E aí vai fazendo amizade. Porque assim, em alguns sites eu só achei que tipo assim, ele pagou um almoço e fez a vítima. Aí tipo assim, não, por que uma pessoa estranha ia almoçar com outra pessoa estranha do nada? Mas era isso. O que se deu a entender, algumas fontes revelam que Antônio, que foi essa primeira vítima, ele estava em situação de rua, ou assim, ele não tinha dinheiro. Talvez ele tinha até casa, mas ele era bem carente. E aí, o babado foi que ele pediu um cigarro para José de Amaral. E aí, conversa vai, conversa vem. Ele acaba oferecendo um almoço pro Antônio. O José também não tinha muitos lá de condição financeira, mas ele ofereceu o tal do almoço. E aí eles foram comer, conversa vai, conversa vem. Daí eles meio que ficaram amigos, do nada, assim. Você vê que é outro mundo, né? Na época de hoje, eu não confiaria nem em pedir cigarro. Eu nem fumo, mas imagina. Mas enfim, eles ficaram amigos num primeiro almoço, assim. E eles iam, depois do almoço, ver juntos, já assim, do nada, uma partida de futebol num lugar chamado Campo de Marte, aqui em São Paulo. Só que assim, naquela época, os arredores do Campo de Marte era tipo um monte de bambuzal. Era meio estranho, era meio mato. E aí, antes de chegar no Campo de Marte, José do Amaral levou o cara pro bambuzal, estrangulou ele até a morte e abusou do corpo morto de Antônio. Bafo, período, gatilho. Uau, o que rolou aqui? Na nossa pesquisa, a gente não sabe exatamente o porquê ele decidiu fazer isso com a sua primeira vítima, né? Lembra que a gente falou do Ted Bundy? Que queria meio que se vingar da ex-namorada, então ele matava mulheres parecidas com ela? Não soube dizer, assim, o porquê especificamente, o que chamou a atenção em Antônio, em específico, que fez o José do Amaral cometeu o primeiro crime, mas esse foi o cenário. E foi isso. Ele levou pro bambuzal e foi praticamente o crime perfeito, porque o cara sumiu, mas não tinha muita suspeita de que ele tinha morrido, muito menos de que o José do Amaral fez alguma coisa com o corpo. Então, praticamente, eu tô pensando, né? Na cabeça do José, foi tipo o crime perfeito, ninguém suspeitou que fui eu. E aí, isso foi o turbilhão, assim, foi o estopim, porque depois desse, ele não parou nunca mais. Quer dizer, no caso ele parou, mas eu tô rindo porque eu tô sem jeito. Depois desse caso, enfim, ele sempre fazia vítimas no mesmo formato, assim, no mesmo shape, sabe aquela assinatura? Bem parecida com o Antônio, ou seja, depois desse primeiro crime, José do Amaral perseguia jovens homens, geralmente em condição de rua ou de classe média bem baixa, e ele matava a pessoa e se relacionava daquele jeito que a gente sabe com o corpo morto. Então esse era a assinatura de José do Amaral, o primeiro serial killer. E aí a gente vai falando mais sobre como ele foi descoberto e o porquê desse crime desses casos de José do Amaral ser muito famoso até hoje. Daí, enfim, parece que ele ficou tão confiante que o primeiro crime deu tão certo que a segunda vítima aconteceu dias depois, era tipo véspera de Natal, e aí ele seduziu um menino de 10 anos, tem noção? Alguns sites falam que ele tinha 13, tinha 15, até 16 anos a gente já ouviu, mas a maioria das nossas fontes falaram que ele tinha apenas 10 anos, e aí naquela época o bico do José era vender balão, então ele atraiu a criança, falando que por causa dos balões, e aí, de novo, era outra época, o menino
já foi pra casa do José. Ele falou que ia dar algumas gaiolas de alguns passarinhos que ele tinha na casa dele, parece que pro menino revender, que o menino também era, tipo, freelancer e trabalhava já desde os 10 anos pela condição financeira muito baixa. E aí, seduzido por essa promessa, o menino foi pra casa dele, pra gaiola, e pra pegar as gaiolas, pra ver, né, e aí tudo aconteceu lá na casa dele, de novo. Ele matou o menino, fez os babados com o corpo do menino e jogou tudo no campo de Marte, que foi o mesmo lugar que ele descartou o corpo da primeira vítima. Afinal de contas, se funcionou uma vez, na cabeça dele, né? Se funcionou uma vez, funcionaria de novo. E adivinha? Funcionou. O corpo do menino só foi encontrado 13 dias depois. Ele foi encontrado sem os membros superiores e inferiores. E assim, a polícia não sabia de nada. O termo também serial killer nem existia direito naquela época. Então, a polícia não tinha zero dicas e muito menos sabia que o José estava por trás disso tudo. A polícia se perguntava quem fez isso, qual foi o motivo, porque estava ali sem braço, naquele lugar específico. E assim, ninguém sabia nada. Parecia que era o crime perfeito. E aí, o José já estava super confiante, ele foi fazer de novo. Terceiro crime. Só que aí deu errado. E eu vou te contar por que deu errado. Então imagina só, era o primeiro dia do ano, todo mundo, yay! Era 1927. Então imagina, era o primeiro dia do ano, 1927. É hoje que o ano começa, vou voltar pra academia, todo mundo com as metas em dia. Eu tô fazendo piada só pra deixar o assunto um pouco mais leve. Mas o babado era o seguinte. Primeiro dia do ano, um cara tava andando numa pista que ia pra São Miguel. Qual era o nome? Subúrbio de São Paulo. Era uma estrada velha de São Miguel. Tava, tipo, entardecendo, tal, feliz, pimposo, primeiro dia do ano. Uou, vai ser tudo legal. Até que o destino vira pra gente e fala: menos, Maria. O que rolou? Esse cara tava na estrada, do nada ele viu um corpo jogado. Corpo na estrada. E aí ele correu pra um posto de gasolina que tava perto e começou a ligar pra polícia. Falou: olha, achei um corpo. Só que assim, ele ligou pra polícia, era início da tarde, finalzinho da tarde. A polícia chegou lá 11 horas da noite. Eu tô rindo de desespero, gente. Eu tô rindo de desespero. O menino era branco, de olhos claros e aparentava ter uns 13 anos, o que deixa a história ainda mais triste. Ele foi encontrado, tipo, com uma blusa velha, uns farrapos assim e com um cinto amarrado no pescoço. E aí, a causa da morte foi diagnosticado que foi estrangulamento com sinais de estupro. Já tava de noite e aí não se achou mais nada no local. E também constataram que o crime tinha acontecido entre 3 e 4 horas da tarde daquele mesmo dia. E só foram achar, a polícia só apareceu 11 da noite. Tá passado? Toda essa investigação e o corpo foi removido, acabou tipo 2 horas da manhã. E aí no dia seguinte eles voltaram lá, acharam mais algumas evidências, mas eles até tinham um suspeito na região, mas nada se concretizou. O suspeito depois foi descartado e beleza, fechou. Somente 2 dias depois que a gente teve uma das primeiras dicas do que podia ter acontecido. Um garoto chamado José Lemes. José Lemes tinha 17 anos e falou que seu irmãozinho sumiu. Ele saiu na manhã do dia 1º, ele trabalhava na fábrica de tecidos, tinha saído por volta de 7 horas da manhã do dia 1º e nunca mais voltou. Sumiu. Daí o delegado chegou a mostrar as roupas que foram encontradas no local do crime e o irmão mais velho do garoto identificou, falou: não, esse foi um boné especificamente. Falou: não, esse boné é do meu irmão. Só que aqui que eu fiquei um pouco confusa. Quando ele mostrou a foto do corpo, inclusive assim, nossa, que traumático, né? Quando ele mostrou a foto do corpo, o garoto mais velho começou a chorar, falou que não podia ser. Parece que ele entrou, tipo, num estado de negação, ficou um pouco traumatizado também, né? E falou que não era. Daí eu fiquei um pouco confuso, porque depois, como falaram que não tem muito explicado a história de como eles de fato identificaram. Falaram: não é assim, ele só tava traumatizado. Mas a princípio ele falou que não era. E aí chamaram a mãe dos meninos e de fato no dia seguinte foi tudo esclarecido que de fato era o irmão mais novo desse menino que deu o irmão como desaparecido no dia 3. Só que assim, até aí cargas d'água, porque até esse ponto o delegado tinha alguns suspeitos, mas todos eles tinham ótimos álibis. E aí ele ficou meio com a mão na frente ou até atrás, sem saber como resolver esse caso e quem matou o tal do menino.
Até que parece que, tipo assim, o destino tem suas maneiras de trabalhar. O delegado não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, nem por onde começar. Os suspeitos que ele tinha estavam, tipo, todos, né, como eu falei, com bons álibis. Só que apareceu um cara chamado Rock. Uou! Esse tal de Rock falou que tinha ido trabalhar aqui no centro de São Paulo e tal. E aí foi meio que almoçar num restaurante que ele sempre almoçava. Até que ele reparou que chegaram um cara de mais ou menos 50 anos. E aí ele descreveu fisicamente a aparência física do José do Amaral com um menino que se encaixava com a descrição e com a cena do crime, usando mais ou menos a mesma roupa e tal, a mesma estrutura física. E aí ele reparou esses dois entrando lá. E aí, quando ele viu nos jornais, né, que os jornais noticiaram a morte desse menino, quando ele viu a notícia nos jornais que o corpo desse menino foi encontrado nessa estrada véia, ele achou importante para a polícia relatar o que ele tinha visto no dia desses dois entrando nesse restaurante. E aí, ótimo, para quem não tinha nada, a descrição física de um outro suspeito já era mais do que necessário para dar um boom nas investigações, na verdade? E aí foi tiro e queda. Os policiais acompanharam o Rock de Cerqueira pro tal desse restaurante, que fica ali na região da 25 de março, hoje aqui em São Paulo, e encontraram José do Amaral por lá. E o cara falou, foi ele que tava com esse menino. E aí foi tiro e queda. José do Amaral foi preso no ato. Só que assim, ele só ficou 5 meses na cadeia, porque ele acabou morrendo de tuberculose. Ele pegou tuberculose na cadeia e morreu. E o que chamou mais a atenção dos policiais é que uma vez que foram interrogar, né, o José do Amaral, ele confessou tudo. Ele falou que foi ele mesmo, contou detalhes do crime, mostrou onde tinha os outros corpos, sem nenhuma resistência ou sinal de arrependimento. Ele não negou, ele só falou, fui eu. É sobre isso. E tá tudo mal. Bom, terminei minha make porque a gente tá quase terminando esse caso. Ainda tem alguns detalhes, porque ele foi revisitado. Aí eu falei que tem uns mistérios. Aí eu vou contar esses mistérios agora. Mas assim, eu preciso meio que pegar o time de contar a história e me maquiar, né? Porque a história tava acabando e eu tinha mal acabado a pele. Mas eu só colei cílio postiço, botei um glitterzinho e passei batom. Então assim, não escondi muito na maquiagem de hoje, não. Independente disso, esses crimes e o caso de José Amaral foi revisitado em 2012, assim, mais recentemente. E aí a gente viu que pode ter havido muito racismo e esse racismo ter meio que azedado a experiência da gente saber o que realmente aconteceu. Por quê? Muita gente tem algumas teorias do seguinte: como foi que Rock Cerqueira, coincidentemente, na mesma tarde que ele foi lá confessar pra polícia o que ele tinha visto pra dar o seu depoimento, ele aparecer lá na região da 25 de março, que é sempre lotada, e dar de cara com o tal do suspeito, com o José de Amaral. Assim, é muita coincidência. E aí tem dois casos. O primeiro é do pleno racismo mesmo. Às vezes a pessoa e a polícia, em fato, via uma pessoa negra e aí alguém acusava essa pessoa negra de fazer qualquer tipo de ato criminoso e a polícia já acreditava de primeira, justamente porque, pessoa negra, criminoso, tem que estar. Essa teoria faz super sentido, funciona, né? Obviamente isso é uma coisa que não deveria acontecer, mas acontecia naquela época, acontece hoje e vive acontecendo. Então elas atrelarem a ideia de um homem negro como sendo criminoso, poderia ter atrelado. Outro fato é que o Rock Cerqueira pode ter se enganado. Tipo assim, é muita coincidência. Parece que ele olhou pra ele, poderia ter sido, tipo assim, homens negros na região da 25 de março, poderiam ter vários. E a gente sabe que a nossa memória às vezes engana a gente. Então pode ser que ele tenha confundido o cara, porque, tipo assim, foi muita coincidência. Ou pode ser que tenha sido verdade mesmo. E aí você vai falar, poxa, não, mas ele confessou. Verdade, só que estavam falando que tem uma teoria de que essas confissões poderiam ter sido retiradas por via de tortura da polícia. Era um ato muito comum naquela época, a interrogação ter uma leve forma de tortura
pra que o suspeito falasse logo do crime. A gente já viu alguns filmes de que isso acontecia na polícia americana e acontecia no Brasil mesmo, porque uma das formas de você, por exemplo, você queria fazer aquele cara confessar um crime que ele nunca fez, por exemplo. Então você já falava com ele como se você tivesse todas as provas e que ele já fosse o culpado, e aí você ficava 12 horas, 24 horas, deixava o cara preso na sala de interrogação sem comida, sem bebida, por longos tempos, convencendo ele de que tudo que ele falava é mentira. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu não fiz. E o policial fala, não, você está mentindo, você fez, a gente tem provas, nananã. Quem nunca viu isso em filme? Eu já. Então, tipo, essa é a forma mais leve de tortura, fora talvez uma tortura mais forte pra que ele tenha confessado. Ele fez algumas entrevistas para alguns meios de notícias e, assim, realmente fica difícil a gente não acreditar que ele tenha feito, porque ele deu detalhes muito sórdidos, mas tem essa teoria de que ele só confessou porque as pessoas achavam estranho ele, tipo, simplesmente ter confessado todos os crimes. Geralmente, quando você é acusada de um crime, mesmo que tenha você sido feita, a gente não fala, não fui eu, gente. É sobre isso. E aí tem essa teoria de que ele só confessou porque ele foi torturado e, na verdade, nem tinha sido ele de verdade. Fora que, depois da morte dele, que ele nunca foi julgado em si, mas ele foi preso por cautela, assim, só pra polícia saber onde é que ele de fato tá, antes de ser julgado, e 5 meses na cadeia por prisão preventiva, o nome, ele morreu de tuberculose, então ele nunca foi julgado. Mas mesmo depois dele ter falecido, a imprensa ainda noticiava casos, crimes que aconteceram muito parecido com os crimes que acusaram o José de Amaral, naquelas mesmas linhas. Então o tipo de crime que ele potencialmente fez, ou seria uma cópia da pessoa, outra pessoa fazendo um crime parecido com o dele, ou enfim, mas a imprensa começou a noticiar outros crimes muito parecidos com o que o José Amaral fazia, mesmo ele estando morto. Então as pessoas ainda ficavam, mas será que foi ele mesmo? Então chegou a hora, comenta aí embaixo se você acha suas teorias. Foi um caso muito interessante pra trazer aqui de primeira, e aí eu gostei até da maquiagem que eu fiz no final. O que vocês acharam? Eu achei que eu fiquei bonitinha, mesmo depois de contar essa história trágica que aconteceu aqui em São Paulo, terra onde eu moro agora. É isso, não esqueçam de dar o like, se inscrever e... Pera, eu estou usando uma camisa da minha linha de roupas em parceria com a Nerd Universo, com a Dentus. Essa aqui é a t-shirt preta, tá em promoção. Se você levar 3 t-shirts, sai pela apenas R$120, mais 4 brindes lá na Nerd Universo. Vou deixar o link da nossa lojinha aqui embaixo pra você ver. Se não tiver t-shirt, tem moletom, tem cropped. Com certeza você vai achar alguma coisa que te interessa. Essa é a estampa do nosso mascote, mas tem outras estampas disponíveis por lá. Vai do P ao XGG, então aposto que vai dar pra todo mundo também. Beleza? Vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo!